Olá, meu nome é Matheus Cheio Baeta e eu quero introduzir esse nosso curso geral de História, dedicado a entender os principais fatos, acontecimentos, personagens e processos da nossa linha do tempo, dedicado a todos aqueles que querem se introduzir, se aprofundar, ter uma noção mais sistêmica dessa nossa jornada da antiguidade até a contemporaneidade. Eu sou bacharel em Direito, especialista em Direito Público e assessor parlamentar, e atuei como monitor de História no Colégio Loyola e como monitor de História do Direito na Faculdade Milton Campos. Eu espero que nós estejamos juntos nessa longa jornada de conhecimento humanístico, buscando uma vida mais refletida, educada, elevada. Para nós entendermos exatamente do que nós estamos falando, nós precisamos nos perguntar, afinal, o que é história? E uma resposta comum que se dá a essa pergunta é, bem, a história é o estudo das ações dos homens no tempo. E ok, mas isso por si só não explica a complexidade, as disputas, as narrativas, as desavenças da parte da historiografia e dos historiadores. Afinal, quando narrava-se todos esses fatos históricos, que são uma fonte muito objetiva de conhecimento, não apenas se descrevia ou se numerava esses fatos. Na verdade, sempre buscou-se, sempre foi o objetivo entender as causas, por que aqueles fatos aconteceram daquela maneira, se havia como ser diferente e como esses fatos se projetavam para o futuro. Afinal, será que era possível entender um vetor da história, uma macro-história, uma meta-história? Esse foi o esforço de muitos historiadores, especialmente pós-iluminismo, que buscaram superar essa visão da história como os grandes feitos dos grandes homens, tal como se narrou na Idade Antiga, na Idade Média e no início da Idade Moderna, até com grandes doses de narrativa heróica e metas narrativas religiosas ou filosóficas. Com essas opiniões mais críticas, buscou-se, na verdade, entender qual que é o destino da história e focar muito mais em processos que arrastam os homens e as civilizações mais do que os homens em si que as conduzem. Dessa forma surgiu, por exemplo, a historiografia Whig, que achava que o mundo estava correndo em uma espiral cada vez mais acelerada de progresso, desenvolvimento, direitos. Por outro lado, a historiografia marxista, que buscava entender as estruturas econômicas como grande motor da história com base em um materialismo histórico dialético. Depois disso surgiram correntes que focaram em cultura, que focaram em religiões e às vezes até mesmo criticaram todos esses movimentos e buscaram a micro-história, entendendo que, na verdade, a história é um grande acaso de diversos milhares, milhões, bilhões de pessoas atuando, às vezes, de forma irracional ou descoordenada, movendo a história para frente. Mas, para além dessas grandes perguntas metodológicas, se há um destino, se há talvez a possibilidade de um fim da história, o nosso objetivo aqui vai ser destacar com a devida profundidade cada uma das etapas da nossa linha do tempo e vamos utilizar sempre que possível as divisões didáticas das escolas de ensino médio ou das graduações de ensino superior para tentar passar esse panorama e entendermos juntos todos essa complexidade de fatos, personagens e efeitos. Espero vocês e vamos começar já na próxima aula, focando a primeira grande civilização, o primeiro grande império, um dos mais duradouros e importantes da história, o Antigo Egito. Espero vocês!